Então, bora lá. O que é que seria essas quatro siglas, tá? Elas são essenciais para o funcionamento também de uma empresa, tá? Elas são responsáveis também para o funcionamento de setores, independente do setor administrativo, mas para qualquer tipo de setor. Uma das vantagens, tá, do SWOT, como é chamado, é porque consegue fazer mais a fundo uma explanação. Geralmente, toda empresa tem sua reunião geral, tá? Depende da metodologia de empresa. Tem reunião geral de mês em mês, tem reunião geral de semestre, tá? Cada semestre tem reunião geral. Vai muito da empresa. Tem empresas que as reuniões, no caso, só vai pelos líderes, tá? Ou seja, pelos supervisores, coordenadores, diretores e o dono da empresa. E os demais funcionários, eles ficam livres, né, daquela reunião, porém, o supervisor e o coordenador faz sim uma reunião ali particular entre aqueles funcionários para falar do que está acontecendo, do que vai acontecer, ou de algum novo projeto, ou de alguma mudança, tá? Então, o análise SWOT, como é chamado, ele é essencial justamente nisso. Por quê? Essas quatro siglas, elas significam força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Essas quatro siglas, tá? Elas fazem justamente o complemento de uma empresa, aonde ela pode tornar a empresa cada vez melhor. Óbvio que pode acontecer algumas percas, tá? Principalmente análise SWOT, dependendo do funcionário, tá? Mas, assim, ela vai tornar ali algo mais agregado. Eu coloquei aqui para vocês o análise SWOT, tá? Principalmente de uma empresa que ela é gigantesca, tá? Ou seja, a McDonald's. Para quem não sabe, hoje a McDonald's, ela não ganha, ela não superfatura por conta dos alimentos, tá? Que ela vende, que no caso é os fast food da vida, né? Que chamam. Ela fatura por conta da construtora, tá? A McDonald's, ela é uma construtora, aonde ela vende ali o seu negócio, começando pela sua estrutura de empresa, tá? Para quem nunca assistiu o filme, é bem interessante vocês assistirem, porque vocês aprendem como driblar, né? Essa parte de ganho. O criador da McDonald's, no caso, que são os irmãos McDonald's, na realidade, eles não são o dono, tá? Até porque eles foram ingênuos o suficiente para perder esse grande negócio que eles inventaram, tá? Mas, assim, o análise do McDonald's, para vocês terem noção, por ele ser construtor, é porque ele teve um pensamento visionário, tá? Eu posso super faturar, no caso, com um negócio de uma proporção gigantesca. Então, onde vocês veem McDonald's é de um dono diferente, tá? Então, o dono vai lá, compra, tá? Compra aquela construção, que é o chamado filiado, certo? E nessa filiação, ele tem seus benefícios. Mas, professora, o que é que tem a ver isso com análise SWOT? Preste atenção. Começando por força, tá? O análise SWOT do McDonald's é o seguinte: nome e marca de reputação forte no mercado mundial. Ou seja, se eu quiser comprar uma filiação da McDonald's, eu posso, só basta ter dinheiro para isso. Mas com uma condição: eu não posso de maneira nenhuma deixar com que o nome da McDonald's ele pare de ser forte. Como assim? Todos os McDonald's mundiais, eles têm que vender, tá? Ele tem que vender e ele tem que ter aquela qualidade mundial, ser único, tá? A partir do momento que eu for e faço uma alteração nisso, significa que eu estou descumprindo as regras. Ou seja, dentro do análise SWOT, né,
que o McDonald's tem relacionado à força, eu já não estou fazendo parte, tá? Então, isso é um risco para a empresa. Outra coisa, grande número de loja. O McDonald's, ele é mundial. Praticamente, a gente fala que toda esquina tem uma, tá? Se tratando no mundo todo. Outro estilo de análise SWOT, força, porque ele vai atacar todos os campos. Tá? É aquela mesma coisa da Coca-Cola. É as mesmas estratégias. Eu preciso ter em cada canto do mundo a empresa para poder ela se reerguer, ela estabelecer e ela também ser conhecida. E aí vai, ó, constante inovação de produtos, adaptação de menu aos locais de implementação, forte investimento em publicação de marketing, preço competitivo, administração de cadeia, aí vem presença como patrocínio em grandes eventos, associação em filme, ou seja, o que é que significa essa força de mercado, tá? Ele tem que estar ali, estilo, colocando os peitos de ferro, né? O que der, o que vir, o que der e vier, ele vai ter que bater ali de frente, vai ter que dar certo, tá? Uma coisa muito importante é isso aqui, ó, forte investimento em publicidade. Por quê? Preste atenção. O que é que tem a ver isso com a parte administrativa? O administrativo dentro de uma empresa é a cabeça pensante, tá? De problemas e soluções. É eles ali que vai fazer com que a organização esteja tudo 100%. Eles que vão fazer com que ali a infraestrutura, a implementação da empresa também esteja 100%, tá? Com isso, vai ter que ter uma adaptação diferenciada e uma publicação diferenciada para aquela empresa, tá? Então, se tratando de força, é isso, ó. É você ter a coragem, no caso, de enfrentar um mercado gigantesco sem medo de erro. É aquele negócio, você tem que ir para acertar, tá? Então, essa é a primeira base de análise SWOT, se tratando de empresas, tá? Aí você vem para a sua fraqueza, ó, pouca variedade de alimentos saudáveis, atendimento lento em pedidos especiais, danos ecológicos. Isso aqui tudo, tá, de fraqueza, ele tem que remeter a essa parte aqui de força. Vamos lá, se eu tenho a força, se ela está muito grande, tá, o impacto dela é gigantesco dentro de uma empresa, as fraquezas vai ser a mínima. Vou dar um exemplo para vocês. A McDonald's, ela já teve N processos com T. N processos se tratando com trabalhadores, né, sendo, entre aspas, escravizados, trabalhando bem além. Já teve processo, tá, de pessoas que trabalhou na McDonald's e quando saiu não recebeu o que era para receber. Já teve processo relacionado à enganação, já teve processo relacionado a alimentos, tá? Que estavam estragados. Já teve processo de só vender alimentos industrializados. E por que que a McDonald's ela não caiu? Não fechou, não deixou de existir. Porque tá aqui, ó, a primeira coisa que vem, ó, o chamado força, tá? A força ainda ela vai estar cobrindo essa fraqueza, beleza? E a mesma coisa, Coca-Cola. Quem não viu, né, aquele velho ratinho dentro da Coca-Cola, e o pessoal, eu vou deixar de tomar Coca-Cola. De 100%, 20% falou isso, o restante estava tudo se amostrando, bebendo a Coca-Cola e dizendo que estava bebendo com rato. É aquele negócio, ninguém pode estar ficando doido, não, tá? É realmente a forma, ou análise da empresa que ela faz para a concorrência, ela faz para as pessoas que estão ali para consumir, tá? Para vocês terem noção como o análise SWOT, ele ajuda bastante a empresa nesse desempenho. Vem a oportunidade, né? Novas tecnologias que possibilitam a redução de custos, aí vem essa parte de demanda, né? Que se tornou essa parte de fast food, que é o tempo limitado. Aí vem também um aumento da preocupação com questões sociais, porque sempre a McDonald's ela está metida ou então está ali investindo em alguma coisa. Aí vem a consciência por alimentos saudáveis, ou seja, o que é essa oportunidade aqui? Com a McDonald's, ela vê que aqui na fraqueza,
tá? Professora, quem é que fala essas fraquezas do McDonald's? Duas pessoas, o próprio consultor de dentro do McDonald's, obviamente, e a população, tá? A aceitação da população. Quando eles começam a ver que tá batendo na mesma tecla algo, eles vão lá e modifica. Vou dar um exemplo para vocês. Até um tempo desse, o lanche das crianças, né, aqueles lanchinhos, era um sanduíche normal, industrializado com refrigerante. Bateram tanto na tecla que fizeram, obviamente, o sanduíche do mesmo jeito, aí colocou uma maçã, aí colocou um Danone, tirando a maçã, mas o Danone também é industrializado do mesmo jeito, tá? Mas qual é a visão das pessoas? Olha, o McDonald's está fazendo um conceito diferente, um conceito saudável, sendo que não é, tá? Ele só sabe entrar ali na cabeça da pessoinha e fazer ali uma lavagem cerebral. A mesma coisa do McDonald's de vender café da manhã. Nossa, um pãozinho de queijo com um chocolate quente, com um cafezinho. Ali não está dizendo nada saudável, tá? Mas para a cabeça das pessoas estão. Então ele vai enxergando a oportunidade. Uma oportunidade muito legal que eles também enxergam é a partezinha de consciência, né? A preocupação com questões ambientais. O que é que o McDonald's tem a ver com questão ambiental? Nada, até porque ele é totalmente voltado a produtos industrializados. Porém, ele tem algo muito massa chamado marca, que todo mundo conhece, e dinheiro aonde ele consegue chegar junto e patrocinar. Então, juntou o útil com o agradável, tá? E se tratando de ameaças, ó, o mercado de fast food que está aumentando, né, a cada dia que passa, crescente demanda de alimentos saudáveis, nasce estabelecimentos com propostas fitness e mudanças, né, por conta da Anvisa. Isso aqui tudo, essas ameaças, gente, a gente pode até colocar como processos que a McDonald's recebe todo santo dia. Isso não abala, tá? Porque ele tem um principal ainda que é o chamado força. Então, no resumo da ópera, o análise SWOT para uma empresa, tá? Ele tem que ser de perfeição. Por quê? Ele tem que analisar qual é a força, o impacto que ele tem no mercado. A partir do momento, tá, que ele analisa esse impacto que ele tem no mercado e se tratando mundial, né, que como é a McDonald's, os demais é só encaixe, porque as fraquezas são as reclamações, né, da população, os processos que ele leva. Diante disso, ele vem para a oportunidade onde ele vê que se ele chegar junto em uma determinada causa, as fraquezas o pessoal não vai nem reclamar. E as ameaças é justamente ele enxergando a parte mais futura, tá? Ele sabe que se ele lançar alguma coisa, se está trabalhando com alimentos, a Anvisa pode bater em cima. Ele sabe que se não for totalmente higienizado, a Anvisa pode bater em cima. Então, o que é que ele faz para modificar cada vez mais? Ele pode alterar o cenário dele se tratando de limpeza, se tratando de mudanças de funcionário, colocar culpa em funcionário, certo? Então, tudo isso são estratégias estabelecidas. Mas quem é que faz isso? Obviamente, o setor administrativo, tá? Aí a gente passa mais adiante e vimos agora que existe também uma análise SWOT pessoal. Gente, tomem muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando, que dentro da empresa peçam o análise SWOT pessoal. Por quê? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Vocês podem se enganchar nos principais, fraqueza e ameaça. Preste atenção. Força, tomada de decisões, gerenciar pessoas, planejar tarefas, usar análise lógica. O que é que seria a sua força dentro de uma empresa? Vamos supor, tomada de decisões. Você está ali, tá? Você é um funcionário qualquer, entre aspas, porque todo funcionário tem sua função, mas como você é um funcionário que não tem aqueles olhos, né, aqueles olhos para vocês, que muito funcionário começa a trabalhar e sempre tem aquele negócio de dizer, ah, mas não sou reconhecido, ninguém está vendo ali o meu trabalho. Não pensem assim, tá? Então, você ali é um funcionário onde você pensa que as pessoas não veem o que você faz, tá? Aí você tem a tomada de decisão do seguinte, o seu chefe faltou porque está doente,
e tem você e mais 5 pessoas trabalhando, tá? Na frente do seu chefe, todo mundo se comporta muito bem. Nas costas do chefe, todo mundo começa ali a brincadeira e não quer trabalhar. Você é o único que está se destacando e tomando para si as responsabilidades que era do seu chefe. Nesse exato momento, você está mostrando uma força sua e uma tomada de decisão. Por quê? Porque você não está indo igual aos outros funcionários, né? Você está indo contra aquilo. Aí os funcionários vão começar a te chamar de babão. Não é, tá? Não é. Você apenas está mostrando o seu, está mostrando o seu empenho, está mostrando o seu serviço. Na hora que você vai fazer esse análise, tá? É essa parte de força de tomada de decisões, muita gente vai entender que é como se você estivesse babando ali o seu chefe ou babando a empresa. Não é, tá? Então, quando você quer tomar uma tomada de decisão, você tem que estar ciente, tem que ter essa noção. Então, como é que eu faço para aliviar mais isso aí de vocês? É você colocar na sua cabeça que dentro de empresas, tá? Você tem colegas. Os seus colegas podem ser temporários, tá? Quando você vai com essa ideia para a empresa, você vai começar a entender que as pessoas ali podem se aproximar e pode afastar de você e você não vai estar dando uma importância. Então, você vai estar focando em si no seu trabalho, tá? Essa análise SWOT, de uma forma geral, quem faz, quem elabora, geralmente é o dono com os supervisores, os coordenadores, ou então o próprio diretor, certo? Que pede para os seus coordenadores fazer uma análise SWOT da sua equipe. Por quê? Isso serve de melhorias e isso serve de limpeza, certo? O que é essa limpeza? É ele colocar o funcionário para fora, porque vai enxergar ali que o funcionário não está para ajudar ali na empresa, e sim está para atrapalhar, tá? Então, voltando a essa parte de força, nós temos agora gerenciar pessoas, planejar tarefas, ou seja, isso tudo você pode fazer sem você ser chefe. Quem sabe futuramente você pode se tornar um chefe, um coordenador, um supervisor, mas antes disso você já pode começar nesse seu treinamento, tá? Então a sua força dentro de uma empresa é aonde você consegue fazer com que a empresa, tá? Ela não é que ela tenha lucro, que é muito complicado. Você diz assim, eu vou trabalhar numa empresa para ajudar no lucro. Não. Você vai ajudar na organização da empresa, você vai ajudar, né, a planejar novas tarefas, novas atividades para aquele seu setor melhorar cada vez mais, tá? Aí vem a fraqueza. Impaciência com improdutividade, pressa em solucionar pendências e grande ênfase no futuro. Geralmente, as pessoas entendem que a fraqueza pessoal, tá, é como se fossem os seus problemas particulares. Entendam, problemas particulares é seu. Uma coisa que eu costumo dizer, tá, é que o problema é seu. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas tendem a fazer o seguinte: eu estou com um problema, então eu vou mostrar esse meu problema para a empresa. É um tiro no pé, tá? As empresas, tá? E principalmente quando está fazendo esse análise, porque isso é de grande importância para a empresa, e é uma importância aqui, ó, bem além, tá? Se você mostra a sua fraqueza, significa que você está dando um tiro no pé para a primeira remessa, tá? De corte, você está lá no meio. E se você for cortado, ou seja, se você for demitido na empresa, tem vezes que você não vai entender, vai dizer assim, ó, poxa, eu trabalhei tanto para aquela empresa, eu dei tanto ali o gás para aquela empresa e eu não fui reconhecido. Porém, você esqueceu, tá, que as suas fraquezas não é seus problemas. Bora lá. O que é uma fraqueza pessoal, certo? Sendo que você é um profissional e está trabalhando ali naquela determinada empresa. Você está vendo que o seu setor não colabora. Exemplo, uma atividade que era para a Ellen fazer, vamos supor, a Ellen era para fazer todo santo dia, tá? A alimentação da planilha para poder ver o que é que está ali faltando, o que é que está ali pendente ali naquele setor.
Aí a Ellen não fez. Por consequência, a Kelly, ela não conseguiu pedir lá nos suprimentos, né, o que estava faltando para o seu setor. Aí, a, a Kelly não fez o trabalho porque a Ellen, no caso, não tinha contribuído. Aí vem, vamos supor, vem a Irla. Aí a Irla pega, que é do setor também, ela informa, gente, olha, eu estou precisando aqui enviar, tá, colocar até um malote, né, que agora vocês já sabem. Gente, eu estou precisando enviar um malote lá para São Paulo, mas está faltando no nosso setor, resma de papel para eu poder imprimir o arquivo, está faltando aqui as pastas. Aí o que foi que aconteceu? Olha para você ver o problema. A pessoa só queria enviar um arquivo, mas a Ellen esqueceu de alimentar a planilha e dizer que dentro do setor estava faltando resma de papel, estava faltando caneta, estava faltando pasta. Ela simplesmente esqueceu. Ligou, né, aquele F e disse assim, não vou fazer. E não fez. Aí vem a Kelly, tá, que ela é responsável para fazer esses pedidos. Se a Ellen não fez, aí a Kelly se confiou e disse assim, ela não fez, eu também não vou fazer. Olha, vai ficar o problema girando, girando, até seu chefe chegar e dar um carão em todo mundo e até ameaçar a nossa suposta demissão. Porque realmente agora gerou um problemão, porque chegou na mão da Aila, que ela precisa enviar algo e ela não vai conseguir porque não tem. Para vocês terem noção, isso já foi uma fraqueza de pessoa para pessoa, porque a improdutividade cada um tomou para si. Se a Ellie não fez, o que era que a Kelly deveria ter feito? Beleza, ela não fez, pois eu vou fazer aqui uma explanação do meu setor, vou anotar aqui no papel, vou mostrar para o meu chefe, tá? Que não está na planilha, mas eu fiz aqui a explanação do que está faltando, vou pedir para ele liberar, porque só liberava pela planilha, mas como ele não fez a planilha, então a Kelly vai lá no chefe dela e vai dizer, olha, chefe, está faltando tudo isso aqui, não passei para a planilha porque a responsável não sou eu, só é a Ellen e ela tem lá o código dela que pode acessar e eu não tenho. Pois então, eu queria que você me desse autorização. Seu chefe vai lá, dá uma autorização e você pega todos aqueles equipamentos, aqueles produtos, aquelas coisas que estavam faltando no seu setor. E assim, tá? Naquele exato momento, a Ellen mostrou uma fraqueza, mas a Kelly não foi na mesma onda, então mostrou a força. Estão dando para entender? Então, olha aqui, ó, que dos funcionários é preferível, né, eu ficar com a Kelly. E a Ellen, a primeira remessa que tiver de costa, ela vai no embalo. É desse jeito que funciona dentro de empresa, tá, gente? De análise SWOT, certo? Então, prestem atenção. A sua fraqueza, ela vai remeter não seus problemas pessoais, tá? Seus problemas pessoais já é outro caso. A sua fraqueza, ela vai remeter os problemas que acontecem dentro da empresa que você não tá nem aí, tá? É aquele negócio, tá faltando ali alguma coisa, você vai lá e faz vista grossa. Precisa ficar depois do seu horário para uma reunião. Aí você nunca ficou e nunca vai ficar. Também vai mostrar uma fraqueza, certo? Professora, mas assim, tem carga horária, né? Eu tenho que cumprir minha hora, não sei o quê, bababá, tá aquilo tudo. Certo, mas dias atípicos dentro de empresa acontece. Aquele chamado dia D, né? Acontece demais e você precisa participar, tá? Então, essa fraqueza, entendam, não é os seus problemas pessoais. Exemplo, eu estou aqui com ansiedade, beleza, tá? Para dentro de uma empresa, o problema, no caso, é seu. Então, não mostre essa sua ansiedade de maneira nenhuma que vai te prejudicar, beleza? O que é uma fraqueza? É você analisar ali dentro de uma empresa se você está contribuindo ou não, tá? Aí a gente vem para a oportunidade. Empreender, liderar, realizar projetos. Essa oportunidade é o seguinte, você é amiga do seu setor todinho, amigo ou amigo aqui mesmo. Aí o seu chefe chegou e disse assim, olha, você está mostrando para mim que tem um potencial gigantesco, mas para isso
você vai ter que parar de sair com a galera. Ou seja, ele te deu uma oportunidade, você pega se você quiser, tá? Então, outra coisa, você está mostrando um serviço diferente dos demais seus amigos que não estão mostrando nada. Aí surgiu uma oportunidade para você, a primeira coisa que os seus amigos vão falar é o seguinte: vixe, o babãozinho aí vai mudar completamente com você, tá? Aí vai da sua índole, né? Se você realmente, se quiser aquela oportunidade, você não vai nem se estressar com o que vão falar de você. Mas se você realmente tiver medo daquela oportunidade, significa que você vai estar dando ouvido às pessoas, tá? Outra coisa, dentro de todo o setor, de toda a empresa, você pode empreender, sim, lógico. Exemplo, a gente cansa de ver as pessoas que trabalham em setores levando roupa, levando calçado, levando o que for para vender. Você está empreendendo, você está vendo que aquela ali é uma oportunidade também. Você pode também fazer uma liderança dentro de uma empresa, tá? Sendo que você não é chefe. Como é que você faz uma liderança? A partir do momento que você consegue fazer com que seus colegas não atrapalhem seu trabalho. Exemplo, você está vendo ali que, vamos supor, você está vendo ali que o Renato só chega com cara de sono, tá? E não quer fazer absolutamente nada. Então você não precisa chegar no seu chefe e dizer nada, não, que seu chefe já está de olho, ó. Mas você sabe que o Renato, ele podia muito bem te ajudar dentro daquela empresa, né? Dentro daquele setor. Então você vai fazer o quê? Você vai convencer o Renato, tá? A mudar aquele posicionamento. Naquele exato momento você se tornou um líder, tá? Para o Renato. E se você conseguir fazer com que o Renato mude, tá? Naquele exato momento você está valendo mais do que o seu próprio chefe para o Renato, tá? Então, esses conceitos, tá, diferenciados que vocês têm que ter dentro de uma empresa. E as ameaças? Não priorizo tradições, reluto em reexaminar assuntos. O que, que seriam as ameaças, tá? A ameaça é bem simples. Quando você vê que tem uma pessoa ali para te prejudicar, você não pode ir no mesmo embalo, você vai ter que mostrar isso aqui, ó, força. Porque se você mostrar que tem medo, aí você realmente está sendo ameaçado. Ou se você mostrar, tá, que é tal e qual, você não vai estar aqui no na força, você vai estar aqui também na fraqueza, tá? Então você vai ter que fazer o seguinte: as ameaças, no caso, é você ver, tá? Se tratando de um ambiente que você está trabalhando, a ameaça você vai ter que transformar ela em algo positivo. Exemplo, falta de interesse por detalhes. Você pode dizer assim, dentro de uma análise SWOT, essa falta de interesse por detalhes é que você tem uma equipe que possa lhe ajudar. Então, isso é uma estratégia. Exemplo, eu tenho assim uma falta de interesse em alguns detalhes, né? Aí quando perguntarem assim, então seu chefe, mas por que isso e tudo? Aí você vai ter que ser esperto para dizer, porque eu trabalho em uma equipe. Eu não posso tomar ali para mim a responsabilidade toda. Eu tenho que pegar a minha equipe para poder aquela equipe me ajudar. Na mesma coisa, tá relacionado a melhorias de dentro de uma empresa, você vê que está ali uma desorganização, você pode colocar como ameaça? Pode. Porém, você tem que colocar a culpa em todo mundo e não só em você, tá? Então, galera, vocês viram que tem o análise SWOT se tratando de empresa e o análise SWOT se tratando de pessoal. A empresa, tá, geralmente é discutida pelos diretores e os donos, tá? Isso tudo com consultor, tá, gente? Consultor lá de empresa, ali aquele visionário de mercado que também faz com que o análise SWOT da empresa dê certo, tá? Agora, o análise SWOT pessoal é de cada um, certo? Cada um. Geralmente, tá? Todos os setores precisam saber porque é uma obrigação administrativa. E essa obrigação administrativa faz, faz valer a pena porque o seu chefe começa a ter noção de como é que está o seu setor e como é que está cada funcionário, tá? Para a gente finalizar, aqui existem algumas ferramentas bem legais, tá? Que a gente pode fazer o análise SWOT.
A gente pode fazer análise SWOT pelo próprio Google, Planilhas, ou Excel, ou LibreOffice, tá? A gente faz uma brincadeirinha de mesclar para você poder deixar neste padrãozinho aqui, certo? Mescla as células, você coloca, no caso, as bordas sendo de modo específico, né? Que você tem como fazer essa organização, e você começa a fazer o seu análise SWOT, tá? Existe o Venngage e o Canva, que ele já vem, tá, com o análise SWOT pronto. O que seria esse análise SWOT? Ele já vem com um esboço, tá? Ele já vem com um modelo aonde você vai e você só faz o seu análise SWOT em cima, tá? O tempo da gente finalizou nessa sala. Eu vou fazer a troca, tá? Para me poder explicar o que é que vocês irão fazer de atividade, beleza? Estou saindo aqui só para pegar outro link e já volto novamente.